Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 30, Pátria do Evangelho. Último capítulo, Pátria do Evangelho. O convite que nos faz aqui Humberto de Campos para fazermos uma grande reflexão. Precisamos entender que estamos sob a égide de Ismael, portanto somos seus discípulos. Devemos procurar colocar bem alto essa bandeira Deus, Cristo e Caridade. E agora que chegamos ao fim desse estudo, temos mais responsabilidade porque compreendemos o dever que cada um de nós temos perante a nossa própria consciência, para estabelecermos um melhor padrão vibratório e sermos úteis na seara do Cristo em qualquer país onde formos inseridos nas próximas encarnações. Estamos aqui no Brasil para fazermos um curso de Evangelho, para fazermos um curso de praticar o Evangelho, para as próximas etapas redentoras, onde vamos ter que passar por aprimoramentos necessários ao crescimento espiritual, por aprimoramentos necessários à nossa evolução e às nossas percepções psíquicas superiores. E assim, confiemos em Jesus, confiemos em Ismael. Os caminhos que daqui em diante teremos que trilhar estão iluminados pelas suas bênçãos, estão iluminados pelo seu amor, estão abençoados pela luz que emana desses anjos de luz que zelam por nós, que iluminam nossos caminhos, que fazem tudo por nós e nós fazemos tão poucos por eles. Mas tenhamos coragem e confiança de fazermos sempre o melhor, de conquistarmos e construirmos sempre o melhor ao longo da nossa jornada de luz e de paz. Capítulo 30, Pátria do Evangelho. Com a República, atingiu o Brasil a sua maioridade coletiva e as falanges do infinito, naturalmente, concentraram suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no País do Cruzeiro. E aqui, então, no Brasil, nós começamos a ter que ter novos caminhares, novos olhos da agora em diante. Porque com a República, lá em 1889, começa então a equipe de Ismael a fomentar o desenvolvimento do Evangelho no Brasil. A parte política, atento a ela, sim, mas nem tanto com a vigilância que deveriam ter anteriormente. Caminhavam todos fazendo o melhor possível para empreender este Evangelho, para empreender esse caminho de luz ao longo da jornada. Competia, sim, então, a cada um de nós, que por acaso estivéssemos lá naquela época, começar a desprender forças para entender e praticar o Evangelho em sua mais ampla concepção. Porque dentro do mundo político o Brasil já poderia caminhar com suas pernas, mas logicamente que na Terra nenhum de nós estamos à mercê de nós mesmos, sem sempre aqueles que nos protegem e que nos amam, mas aí já não seria uma responsabilidade atribuída a Ismael como foi feita no Brasil Colônia. Cada um de nós vamos somando com a nossa parcela de contribuição de amor para a constituição do nosso país. Com isso, nós temos então a responsabilidade de colocarmos em prática um pouco mais da luz desse sentimento, um pouco mais da luz do amor que temos por essa nação, para empreendermos os grandes voos da espiritualidade que certamente mereceremos se fizermos a nossa parte na construção deste país abençoado que tem por missão iluminar os corações humanos na Terra. E como vimos anteriormente, ninguém vai conseguir mudar o mundo a toque de caixa. Ninguém vai conseguir mudar o mundo à base da força e da espada, somente com a transformação dos sentimentos. E a transformação dos sentimentos é que requer educação, requer orientação, requer novos horizontes para empreendermos a nossa caminhada. Seus maiores eventos puramente políticos não deixaram, no entanto, de ser acompanhados pelos mensageiros do bem, objetivando a tranquilidade comum e a evolução geral. Todavia, com o grande feito de 15 de novembro de 1889, terminamos este escorço à guisa da história. Eu olhei escorço e falei, será que é escorço mesmo? Mas é. Escorço quer dizer uma redução da figura segundo a possibilidade da escala naquele momento, ou um resumo de algum relato. Por ele ser muito grande, então faz ali uma síntese. Então ele fez aqui uma síntese da história do Brasil, vista do ponto de vista espiritual. Logicamente que aqui ele estava vendo só o lado espiritualizante, o lado bom,
com alguns detalhes sutis sobre as guerras mais importantes ou mais complicadas e dando pequenos detalhes sobre esses fatos desagradáveis, e enfatizando mais o lado bom. Infelizmente, em algum momento a gente se empolga e faz alguns relatos, olha, mas aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, mostrando que nós também tivemos um lado ruim. Mas, por outro lado, é bom fazermos essa reflexão e vermos a dívida que nós temos com os nossos indígenas, a dívida que nós temos com os nossos pretos. Que, diga-se de passagem, a maioria deles agora só reencarnam em missões especiais. Então, as coisas vão mudando, vão tomando novos rumos, vão tomando novas dimensões e cada um vai arcando com as suas consequências, vai arcando com seus compromissos. Portanto, ele traz aqui esse singelo escorço da nossa história, uma singela síntese da história espiritual do Brasil. E os eventos políticos maiores ainda serão acompanhados pelos mensageiros do bem, mas não com a ênfase, com os detalhes que eram feitos anteriormente, porque Ismael, em algumas situações, praticamente carregava o Brasil no colo, trazendo o seu amor, a sua energia, a sua presença pessoal, forte, né? Em grandes situações e eventos de risco, revertendo quadros perigosíssimos para a nossa nação. Outros, por certo, consultando as razões dos fatos relacionados no tempo, poderão apresentar trabalho mais pormenorizado e melhor no domínio dos estudos transcendentes do psicólogo e do historiador, onde se emaranham as causas profundas dos menores acontecimentos, englobando as atividades de quantos, ainda encarnados, se encontram em evidência no país e são suscetíveis de apresentar, de futuro, mais amplos esclarecimentos. Então, em um dado momento, teremos outros médiuns, outros espíritos, complementando essa história do Brasil com um cunho psicológico e mais aprofundado da história daquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas, por enquanto, é o que damos conta de metabolizar, de trabalhar, é o que nós vamos procurar entender para assumirmos mais responsabilidades e mais compromisso frente à nossa nação. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente encarecer a excelência de sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem a sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes do mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. Olha quantas informações. Quando trouxe para nós essa história, aumentou a nossa responsabilidade, porque nós temos uma missão de evangelizar o planeta. Portanto, evangelizemos-nos o melhor possível para, ao reencarnarmos em outro país, estarmos conscientes das nossas responsabilidades, estarmos com a nossa consciência sintonizada com os padrões crísticos do Evangelho do Cristo. Portanto, é nosso compromisso e nossa responsabilidade como brasileiro, qualquer brasileiro. E a partir desse momento, então, nós temos que ver que a nossa nação tem um compromisso frente ao planeta, de evangelizar o planeta. Mas para isso, cada um de nós temos que nos evangelizar o suficiente para irradiarmos esse amor por todas as nações. Cada nação tem o seu compromisso espiritual frente ao seu povo, frente à espiritualidade superior. Porque cada uma delas são organizadas e conservadas segundo essa seiva espiritual necessária à manutenção de cada nação. Então, todas são importantes. Quando foi repartida a Europa naquele monte de pedacinho, que ali era praticamente tudo Império Romano e os bárbaros acima, o Cristo, com seus mensageiros, com seus trabalhadores do bem, foram dividindo as nações, cada povo com as suas características, cada povo com as suas potencialidades e possibilidades, e fazendo a parte que compete. Então, tem um que assumiu a posição de protetor do mundo, está sempre colocando barreiras para que coisas piores não aconteçam. O outro tinha a vanguarda do desenvolvimento tecnológico, e o outro vem pacientemente ao longo dos milênios, crescendo para assumir as responsabilidades a partir de um determinado momento, com a evolução tecnológica e também com a segurança da Terra. São etapas. E assim como Portugal, foi selecionado para estar ali espíritos mais bondosos, mais caritativos, mais amigos, mais família, mais interligados por laços sutis do amor.
e, com isso, criarem o Brasil. E a Espanha criar as Américas, os outros países da América Latina, também com os mesmos sentimentos, não tão acalorados como os portugueses, mas com um sentimento também de amor e de misericórdia. E os próprios índios que foram trazidos para reencarnar no Brasil eram índios, eram espíritos, no caso, que já tinham conquistado um grande equilíbrio íntimo e passariam pelas situações mais adversas, amando e perdoando e conquistando lá na frente as possibilidades de um porvir maior, de uma realização superior. Cada um de nós vamos começando então a construir e a criar bases e edificações importantes para o nosso empreendimento íntimo. E um dos fins principais do nosso esforço foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva no desdobramento de todos os trabalhos do país. Então, tem educação pessoal de cada um de nós e a coletiva, aquela que nós temos que ajudar o outro a conquistar. São trabalhos que devem ser feitos pela nação. Sem educação, cria-se brechas para grandes tormentos, para grandes complicações no futuro. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho, embora a época seja de autarquia detestáveis, nesses períodos de decadência e transição de todos os sistemas sociais. Então ele está mostrando que tem uma decadência muito grande, as autarquias que são detestáveis pelas ações que elas implementam no mundo, e a gente ainda está vivendo essa fase, não passou, e então, mas é um momento de transição para as conquistas verdadeiras de um sistema social mais justo. Que ele não descreve aqui qual vai ser, mas vai ser aquele que vai predominar a bondade, predominar a caridade, predominar a boa relação entre todos, entendendo todos que são filhos de Deus, que são irmãos e ligados pelo fluido universal, uns aos outros, porque somos irmãos, porque somos filhos de Deus, porque somos filhos da luz, e, portanto, devemos trabalhar pelo bem na construção de um mundo melhor, para todos. O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações, e sim, absolvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Ao criarmos um processo de educação comum em toda a nação, nós estaremos, então, criando esse mecanismo de interligação, de estabelecimento de contatos e, principalmente, mantendo um padrão de equilíbrio de informações para que a gente vença as nossas imperfeições que tínhamos na nação de onde viemos para cá. Lembrando aqui que vieram aqueles encarnados e vieram muitos desencarnados para o processo de readaptação nas terras do Brasil. Apesar da recente filosofia do bastar-se a si mesmo, nenhum país do mundo pode viver independentemente da comunidade internacional. Toda a grandeza material de um povo repousa na regularidade dos fenômenos da troca, e todas as guerras, quase sempre, têm origem na desarmonia do comércio entre as nações. E aqui já dá uma dica para nós. Não tem como dizermos bastamos a nós mesmos. Principalmente o Brasil, que tem como produzir quase tudo em termos de alimento para nós. E também de matéria-prima para outras atividades. Mas tem sempre que ter um intercâmbio comercial com o mundo. E o cuidado, porque é dessas falhas no comércio que surgem as grandes guerras, os grandes tumultos para a humanidade. No Brasil, a chamada contribuição estrangeira é indispensável, necessária. Portanto, foi providenciada também pela espiritualidade superior. E o único recurso contra a incursão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras é a educação ampla do povo, em cujos labores sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. O bom nacionalismo é todos nós sabermos conviver, é todos nós sabermos empreender bons sentimentos uns com os outros, e, se você ama realmente seu país, você também sabe amar a humanidade, sabe respeitar a humanidade. Se muitas escolas existem no Sul,
onde somente se ensina o idioma alemão, em muitos casos é porque os professores do Brasil não se decidiram a enfrentar as surpresas da região, a fim de zelarem pelo patrimônio intelectual dos novos operários da pátria. Se algumas dezenas de agrônomos vieram diretamente de Tóquio para os riquíssimos vales do Amazonas, é que os agrônomos brasileiros não se animaram a trabalhar no sertão hostil, receosos do sacrifício. Então, são dois extremos, os alemães no sul do Brasil e os japoneses no Vale do Amazonas. E eles estavam trazendo para cá uma grande contribuição para a nossa agricultura, para o nosso comércio, para a industrialização. Enfim, todos vieram para trazer grandes contribuições. E, logicamente, que depois se espalharam para outras regiões do país. Mas a contribuição ítalo-alemã foi muito forte, muito grande, assim como a espanhola e principalmente a portuguesa, em termos de europeus. E tem também os japoneses, alguns chineses, os africanos nem se fala, árabes, alguns indianos, mas provavelmente são poucos no Brasil. Ou seja, todos esses povos vêm trazer contribuição, vêm pessoas encarnadas e vêm espíritos encarnados para reencarnar aqui. Portanto, nós temos que zelar pelo nosso patrimônio intelectual, que é a inteligência dessas pessoas, desses espíritos, e aculturá-los a nós, para melhor aculturá-los dentro da sociedade onde nós estamos, e somos todos brasileiros. Conforme dissemos antes, somos irmãos, somos filhos de Deus, estamos ligados fluidicamente uns aos outros. É importante que todos aprendamos a conviver harmoniosamente. Entretanto, não faltariam espíritos abnegados e corajosos no seio do povo fraterno que florescesse no coração geográfico do mundo, ansiosos por participarem da grande obra construtiva de organização cultural e econômica da Terra, em que se desenvolve numa grande tarefa de amor. Se os ambientes universitários, com as suas habitações oficiais, não estivessem abertos somente à aristocracia do ouro. Aí ele mostra que muitos encarnados aqui poderiam estar fazendo muito pelo país, poderiam estar construindo muito pelo país, mas não estavam, porque as faculdades, as universidades, eram um ambiente apenas para os muito ricos, quem tivesse muito dinheiro. E, vejamos, a palavra de um mestre custa uma fortuna, apenas suscetível a ser remunerada pelas famílias mais abastadas e mais favorecidas, e nem sempre nesses ambientes confortáveis se encontram as almas apaixonadas pela luta em prol do progresso comum. Portanto, ele deixa aqui para a gente que a importância da educação pública de qualidade, universal, que facilite a entrada de todos por um processo justo de seleção nas faculdades, porque aqueles que estão mais dispostos a lutarem por objetivos maiores, por objetivos superiores, são aqueles que não estão em condição muito confortável. Então, a gente que já nasceu em classe média-baixa ou classe média, a gente tem que lutar, tem a tendência de lutar e quer lutar por um bem comum para todos. Diferente de quem vem numa situação muito confortável. Não que estejam errados, nenhum que outros estejam mais certos. É a tendência natural. Eu estou numa condição de conforto, vou continuar assim. São raras as exceções que tomam atitudes diferentes dessa. Não nos deteremos a falar depois da República de quantos se encontram ainda no cenáculo das atividades e dos feitos do país. Porquanto, semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita nas iniciativas e empreendimentos dos vivos. Portanto, se ele fosse falar da República, ainda tinha muitas pessoas encarnadas na época, que esse livro foi escrito publicado em 1939, então em 1937, 38 que ele foi escrito. Se fosse entrar de seria 40 anos atrás, né, quando foi proclamada a República, então tinha muita gente ainda encarnada, muita gente ainda vivenciando todas aquelas situações. Muitas pessoas que tinham participado da assinatura da Lei Áurea, da abolição da escravatura, ainda estavam encarnados, lendo o livro. Que privilégio! Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, auxiliará a cada qual no desdobramento dos seus esforços para a glória da nacionalidade. Portanto, confiamos em Jesus, que Ele estará sempre nos alimentando com seu amor infinito
com a sua justiça e misericórdia da forma mais abrangente possível, para conseguirmos entender essa nossa nacionalidade, desenvolver esse sentimento, sem ferir suscetibilidade, sem criar fanatismo também. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Então, todos nós temos que pensar e direcionar nossos sentimentos para educar as almas dentro do princípio do Evangelho. Educar as almas dentro do princípio do amor divino, para caminharmos juntos e com segurança na edificação e na construção de um mundo melhor para todos nós. Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social com a cultura generalizada. Aí, em alguns momentos já vivenciamos o direito da força, e em outro momento a força do direito, e hoje vamos entremeando o direito da força do direito, e vamos caminhando assim. A Terra passa por isso. A Terra vai passando por essas condições, até que em um dado momento estejamos todos empreendendo o melhor caminho da edificação do amor e da paz em nossas almas. A ciência, como a filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus efeitos na areia instável das convenções humanas. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e com seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando os seus labores e sacrifícios às sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Cada um de nós temos que, então, começar a empreender ideais superiores, empreender ideais maiores de construção de um mundo melhor. Precisamos, então, começar a colocar em prática determinados sentimentos importantes, valorizar outros aspectos da vida para caminharmos com segurança e responsabilidade rumo à vicissitude celeste. Mas precisamos entender aqui que as escolas sectárias ou com ideias que vão passar, como tantas já passaram, só vai prevalecer o sentimento do ideal cristão, o sentimento do ideal do amor de Deus por todos nós e de nós por Deus. À medida que começarmos a nos espiritualizar e vermos-nos todos como irmãos, estaremos assim construindo um mundo melhor, construindo um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Conhecedores dessa grande verdade, supliquemos a Jesus se digne a derramar do orvalho do seu amor sobre os vermes da terra. Que Jesus derrame o teu amor sobre todos os seres vivos que estão sobre a terra, sobre todos aqueles que irradiam os mais díspares pensamentos, para que eles possam ir se convertendo para o amor, para que eles possam ir se convertendo para um ideal superior de vida, para que eles possam ir se convertendo para o engrandecimento íntimo de se fortalecerem nas bases do amor, da paz e da fraternidade. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais acenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Humberto de Campos, Irmão X. Chegamos ao fim desse estudo. E aqui, esse parágrafo é quase uma oração. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais acenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz, a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um país diferente. Um país que, mesmo passando por momentos tristes, está contente. Um país que passa por grandes transformações praticamente a cada década. É uma emoção a cada momento que estamos vivenciando.
É sempre um momento de reconstruir, um momento de reorganizar as ideias, um momento de nos readaptar a novas formas de vida. E até que um dia tenhamos, todos nós, o sentimento purificado pelo amor para selecionarmos aqueles que amam esse país para nos representar dentro do mundo político, dentro do mundo da nossa organização social, política, jurídica, militar, legislativa, executiva, enfim. Todos nós deveremos estar emanados no sentimento de amor, no sentimento de compaixão e de solidariedade para que possamos edificar essa paz e esse amor, para que possamos construir as bases sagradas que todos nós deveremos empreender ao longo da nossa existência. E assim, nos despedimos desse capítulo e vamos fazer outros pequenos estudos ainda desse livro, que ele é muito gostoso de estudar. Pegaremos as falas de Jesus, as falas de Ismael, faremos estudos específicos mais à frente, e que as forças do bem possam estar nos impulsionando, nos iluminando para as grandes realizações do porvir. Rogamos a Jesus que abençoe muito a Ismael, para que ele tenha a força de sintonizar com os nossos corações e nos impulsionar para as grandes realizações do porvir. Que saibamos, pois, construir em o nosso amanhã de paz, de harmonia, de fraternidade, mas que não seja só para nós especificamente, pessoa, mas para nós, brasileiros, como coletividade. Que sejamos fiéis ao Cristo, que sejamos fiéis a Ismael. Deus, Cristo e caridade, a bandeira do amor, que deve estar tremulando sempre em nossas mãos psíquicas, para que todos os espíritos nos reconheçam como obreiros do bem, como obreiros da luz neste planeta. E assim, que possamos trabalhar intimamente para reedificar as bases sagradas que o Cristo trouxe para cada um de nós. Jesus, soberano Senhor, rogamos a Ti, Senhor, as bênçãos do amor e da misericórdia para nosso irmão Ismael. Por mais simples que sejamos, por menor que sejamos dentro dessa obra de edificação do Evangelho, Senhor, permita recebermos uma gota do amor de Ismael, para conseguirmos desempenhar bem a função que Tu designaste para cada um de nós. Para seguirmos, Senhor, trilhando os caminhos que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila. Mas também, Senhor, que edifiquemos a paz em todo o território brasileiro, em todos os corações brasileiros, para que juntos e uníssonos possamos irradiar esse amor, para que todo o planeta possa respirar a paz, sentir a paz e viver a paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Ismael. Obrigado, espiritualidade amiga, que nos amparam, que nos ajudam, que nos impulsionam, que nos intuem, que nos inspiram. Muito obrigado. E obrigado também a todos vocês que nos acompanharam, que nos observaram nesses estudos até aqui. E que a paz do Divino Mestre esteja sempre nos impulsionando, nos iluminando. E compartilhem esses vídeos com seus amigos, compartilhem nos seus grupos, inscreva no canal quem não for inscrito ainda, para que todos os brasileiros possam ter acesso às sublimes informações de um Brasil que poucos imaginam que existe, que é um Brasil que é o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho. O compromisso e a responsabilidade que nós temos perante a nossa consciência, perante Jesus, perante a Deus. Paz e luz, que as bênçãos do amor estejam sempre nos iluminando e nos fortalecendo nessa caminhada.